O título da mensagem de hoje é: qual é a missão do Espírito Santo em nossas vidas? Lucas 24, 44 a 49, temos as seguintes palavras de Jesus depois de ressuscitado dentre os mortos. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que de mim se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, de todos os presentes que Deus tem dado à humanidade, não há um maior do que a presença do Espírito Santo. O Espírito tem muitas funções, papéis e atividades. Primeiro, ele trabalha nos corações de todas as pessoas, em todos os lugares. E Jesus disse aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Citação de João 16, versículos 7 a 11. Todas as pessoas têm uma consciência de que Deus existe, quer admitam ou não, pois o Espírito Santo aplica as verdades de Deus às mentes dos homens, para convencê-lo dos argumentos suficientes e justos de que, primeiro, são pecadores, como todos nós o somos, de acordo com o que está escrito na Bíblia em Romanos 3. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos somos pecadores. Então, responder a essa convicção leva os homens à salvação. E quando somos salvos e pertencemos a Deus, o Espírito Santo passa a residir em nossos corações para sempre, selando-nos com a promessa que confirma, certifica e assegura nosso estado eterno como seus filhos. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo para ser nosso consolador, conselheiro, guia e advogado. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, versículo 16. A palavra grega traduzida como consolador significa um que é chamado para o lado de alguém e dá a ideia de alguém que encoraja e exorta, mais ou menos a figura de um advogado. A palavra para esteja tem a ver com a sua residência permanente nos corações dos crentes. Como diz o apóstolo Paulo: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E Jesus então enviou o Espírito Santo com uma compensação por sua ausência para executar as funções que ele mesmo teria executado se tivesse permanecido pessoalmente conosco. E dentre a missão do Espírito Santo junto aos homens é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Palavras de Jesus. E do pecado, disse Jesus, porque não crê em mim. Então, é preciso que o Espírito Santo atue no coração de uma pessoa que ouve o Evangelho para aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E figuradamente, numa linguagem simbólica, no livro do Apocalipse, capítulo 3, está dito:
pelo próprio Jesus: estou à porta e bato. Que casa é essa? É o seu coração. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É então, através da mensagem do Evangelho, é que nós somos convidados para abrir o nosso coração e permitir que Jesus se entronize em nossas vidas para nos orientar, nos guiar, nos convencer do pecado e assim nos tornarmos libertos. Como ele próprio disse: quem serve ao pecado é servo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está no capítulo 8 de João, versículos 31 a 36. Uma dessas funções é revelar a verdade. A presença do Espírito Santo nos capacita a entender e interpretar a sua palavra. Jesus disse aos seus discípulos: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16, versículo 13. E ele revela às nossas mentes o conselho completo de Deus em relação ao louvor, doutrina e vida cristã. O Espírito Santo é o verdadeiro guia, indo na nossa frente, mostrando o caminho, removendo os obstáculos, abrindo as portas para entendimento e fazer todas as coisas que devemos fazer e seguir em todas as coisas espirituais. Sem um guia assim, seríamos propensos a cair em erro. Uma parte crucial da verdade que ele revela é que Jesus é o que disse ser. Como nós lemos, o Espírito nos convence da divindade e procedência de Cristo, assim como de sua encarnação, de sua identidade como Messias, de seus sofrimentos e morte, de sua ressurreição e ascensão, de sua exaltação à mão direita de Deus e da sua função como juiz de tudo. Ele dá glória a Cristo em tudo. João 16, versículos 13 a 15. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João 16, versículo 14. Então, concluindo, nós dizemos que em outra parte de sua função é distribuir dons. A palavra dons significa presentes, vamos assim dizer. Em 1 Coríntios 12, descreve que os dons espirituais outorgados aos crentes, para que possamos funcionar como corpo de Cristo na terra. Todos estes dons, grandes e pequenos, são dados pelo Espírito Santo para que possamos ser seus embaixadores no mundo, mostrando a sua graça e glorificando a Ele. E nós lemos então em 1 Coríntios 12, versículos 1, 7 a 11, quando o escritor bíblico declara: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas,
e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade própria e por isso distribui dos dons para os cristãos na forma como ele quer que hajam essas pessoas.